É uma alegria estarmos novamente juntos para louvarmos ao Senhor, levarmos ao Senhor as nossas orações e cantarmos verdades tão preciosas como nós cantamos hoje à noite, a respeito do poder de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus por nós. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, capítulo 5, e vamos fazer a leitura dos versículos 6 e 7. Primeira Pedro 5, 6 e 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Amado Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e, submissos, Senhor, queremos implorar que o Senhor seja propício às nossas necessidades, às nossas carências, e que a Tua palavra, Senhor, que é luz, que é vida, que é salvação, que é luz para os nossos pés e caminho seguro, Senhor, para trilharmos, ela venha ao encontro das nossas necessidades. Que Teu Espírito poderoso, Senhor, que pode dar vida, que pode transformar-nos, que pode fazer, Senhor, e aplicar essa Tua palavra para torná-la viva dentro de nós, que Ele venha em nosso socorro, em socorro daquele que fala, em socorro, Senhor, daquele que ouve, para que saiamos daqui, Senhor, transformados pelo Senhor, crendo mais no Senhor e confiando muito mais no Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: o pregador vai pregar sobre ansiedade, né? E sim, nós vamos falar bastante sobre ansiedade. Esse texto fala de ansiedade, mas essa pregação não é sobre ansiedade, essa pregação é sobre Deus, porque o personagem, o assunto, a questão central aqui não é a ansiedade, a questão central é o nosso Deus. E nessa noite nós queremos, se Ele assim nos permitir e nos der a graça, de nós enxergarmos mais esse Deus que é revelado nesses versículos. E então, como consequência, nós possamos colocar em prática aquilo que Pedro nos ensina em relação a como devemos agir em relação à ansiedade. Porque o centro desta pregação e o centro desse texto é Deus. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o fato de eu ter lido o versículo 6 e o 7, também o versículo 6, para ser o texto da nossa meditação. Porque geralmente quando se fala a respeito desse texto, que vai tratar de ansiedade, é geralmente feito somente a partir do versículo 7. E eu tive o trabalho, a curiosidade de olhar no YouTube e pregações, e 90% das pregações abordavam somente o versículo 7. Mas, no entanto, nós vamos ver que tanto no aspecto formal, quanto no aspecto de conteúdo, os versículos 6 e 7 estão intimamente ligados. E não há como nós estudarmos o versículo 7, falar dele, sem entendermos o que o versículo 6 nos diz e lança de luz sobre o versículo 7. Se você olhar inclusive na sua Bíblia, se você tiver a revista atualizada, que é a Bíblia de Genebra, ou a revista corrigida, você vai ver que o versículo 6 termina com uma vírgula e o versículo 7 começa com letra minúscula, demonstrando tratar-se de um texto contínuo. Mas muito mais do que a questão da pontuação, é que nós vemos que na lógica, no conteúdo do texto, o versículo 7, ele está ligado intimamente ao versículo 6, porque ele começa usando o verbo lançar no gerúndio, ou até na língua original, no grego, no chamado tempo aoristo, que é equivalente ao gerúndio. E o uso do gerúndio na língua portuguesa, ele é utilizado amplamente para explicar um modo como algo que foi dito anteriormente acontece ou aconteceu. Então nós usamos corriqueiramente: olha, o ladrão desapareceu.
virando na esquina. O verbo virar está no gerúndio e explica como o ladrão desapareceu. E nas Escrituras isso são usadas muitas vezes. Nós vemos, por exemplo, Paulo falar: Jesus riscou a cédula e tirou-a do meio de nós. E aí você pergunta: como isso aconteceu? Cravando o gerúndio na cruz. E há diversos versículos nos quais o gerúndio explica ou complementa a ideia anterior. E se você um dia tiver curiosidade, procure a versão King James, tá? Que é uma das consideradas mais fiéis ao original. O versículo 6 termina com 2 pontos, indicando que aquilo que vai ser dito no versículo 7 é então uma explicação, um desdobramento, um modo como você põe em prática aquilo que você viu no versículo 6. Mas, feita essa introdução, eu pergunto para vocês: o que é ansiedade? E nós podemos, se fôssemos procurar na filosofia, na psiquiatria, na ciência, na medicina, nós vamos ter diversas definições. Mas nós queremos ver nessa noite, como introdução, qual a definição das Escrituras a respeito de ansiedade. E nós vamos fazer isso a partir de procurar nas Escrituras, onde a palavra que é traduzida no nosso texto por ansiedade, merimna, ela é utilizada outras vezes, e tentar entender o que naquele texto significa então ansiedade, para nós formarmos então um conjunto, uma ideia do que seja ansiedade. Então Mateus 6:25, não andeis ansiosos. Lucas 12:26, se nada podeis fazer quanto a pequenas coisas, porque andais ansiosos, é a mesma palavra, ansiedade, merimna. No entanto, Mateus 6:28 já usa a seguinte expressão: quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Então a palavra traduzida, que é a mesma palavra que por ansiedade, é solicitude ou solícito. E é interessante que solicitude é uma coisa boa, é uma palavra positiva. Alguém solícito é alguém que se esforça por algo. Então, solicitude, a princípio, é algo bom, tá? No entanto, se você olhar o versículo anterior, de Mateus 6, o versículo 27, Jesus está dizendo o seguinte: por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não conseguem acrescentar um côvado à sua estatura. Então Jesus está dizendo de situações nas quais, por mais que você seja solícito, por mais que você se esforce, você não tem capacidade de alterar aquele resultado. Então a ansiedade, também podemos acrescentar aqui, é aquela luta em vão, aquele esforço por coisas as quais você não tem poder, sabedoria, capacidade de mudá-las. Isso é ansiedade. Um esforço em vão, um esforço demasiado em situações sobre as quais você não tem controle ou domínio. Mas há também uma outra definição, Lucas 12:22. A palavra merimna, ela é traduzida por apreensão, apreensivos. E disse-lhe Jesus aos seus discípulos: não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeis, pelo corpo ou pelo que vestires. E a apreensão, e nós sabemos disso, que é uma pessoa apreensiva, quer viver com apreensão, é aquele sentimento ou aquela mente dominada pelos problemas. Uma pessoa apreensiva, eu estava olhando, estudando a respeito disso, ela tem uma tendência a imaginar que algo de ruim vai acontecer. Então ela sempre está em estado de alerta. Então isso é apreensão e isso é ansiedade. É você viver neste andar, no caminhar aqui com Deus como sendo seu Pai, nós vamos caminhar no texto, apreensivo, com o coração voltado ou com a mente somente para os problemas, sempre naquela expectativa de que algo ruim vai acontecer. Isso é ansiedade. E por último, a palavra que eu acho perfeita para nós entendermos a questão da ansiedade e que é utilizada muitas vezes é inquietação. Mateus 6,31, não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos. Lucas 12:29, não pergunteis com que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos. E Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma.
E inquieto, nós sabemos o que é, né? Você olha para uma criança e fala, que criança inquieta, né? Uma criança que não sossega, uma criança que não tem um momento de relaxamento, uma criança que sempre está ali agitada, sempre está procurando o que fazer. Quando você coloca ela para sentar, ela está inventando e sempre ela está sem sossego, desassossegada, ela não repousa, parece que ela não tem paz, não tem tranquilidade. E inquietação é isso, é aquele modo de vida, ou aqueles momentos em nossa vida, em que nós estamos desassossegados, temos um coração que impede o nosso repouso, que não nos dá paz, um coração que não vive tranquilo. Então, nós podemos dizer que estar ansioso, segundo as Escrituras, é estar se esforçando em vão, por coisas sobre as quais não temos controle. Segundo as Escrituras, estar ansioso é estar apreensivo, é viver com um sentimento e uma preocupação com as coisas futuras, que elas vão dar errado ou que coisas ruins vão acontecer. É estar inquieto, é não se aquietar, é não sossegar, é não descansar, é não ter tranquilidade. E as Escrituras nos advertem, por boca do Senhor, por boca de Paulo, por boca de Pedro, que nós como cristãos não devemos viver assim. Não devemos viver em ansiedade, não devemos viver sem paz, sem tranquilidade. E essa noite, se Deus assim permitir, nós vamos ver como e porquê. Abra sua Bíblia em Isaías 30, por favor. No capítulo 30 de Isaías, Deus está reclamando basicamente que o seu povo, no momento em que ele estava cercado pela Síria, ele fazia tudo o que Deus não queria. Porque nós vemos nas Escrituras que Deus havia determinado que o exército assírio cercasse Judá, porque Deus estava chamando o povo de volta. O povo estava distante, o povo não estava seguindo os seus mestres. Na verdade, até os mestres, nós vamos ver aqui, haviam deixado de profetizar, deixado de exercer o serviço para o qual foram chamados. Então Deus levanta o exército assírio para chamar o seu povo para si. E o que o seu povo faz? Procura o Egito. Então ele vai atrás do exército egípcio para que aquele exército faça uma aliança militar com Judá e eles consigam então se sair daquele problema. E Deus repreende o seu povo de maneira muito clara, dizendo que esse era o grande erro deles. Ao invés de procurar socorro no Egito, eles deveriam descansar em Deus. Porque se eles pegassem os cavalos dos egípcios, que eram famosos por sua velocidade, Deus diz, eu farei que o cavalo dos assírios seja mais veloz. Então, o versículo 15, que está ali, é um manifesto a confiarmos em Deus. E essa é a essência daquilo que Pedro vai nos dizer nessa noite. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes, e aqui é aquela volta para Deus, né? Em voltar-se para Deus, no caso aqui do povo, tire os olhos do Egito, tire os olhos das suas armas, e tudo que eu quero com esse exército é que vocês se voltem para mim, tá? Essa tribulação, essa luta, esse exército que te cerca, é só para uma coisa, venha para mim. Em vos converterdes, em sossegardes, aí está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então, o caminho para vencer a ansiedade é confiar em Deus, é sossegar em Deus, é se tranquilizar em Deus. É isso que Pedro vai nos ensinar hoje. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas o que é se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus?
É assim que Pedro começa. Pedro começa nos dando uma recomendação, um ensino: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E humilhar, talvez na nossa cabeça, a primeira coisa que vem é algo relacionado a envergonhar. Olha, o jogador humilhou o goleiro com um drible desconcertante. O professor humilhou o seu aluno, expondo ele na frente dos demais colegas. Mas nas Escrituras, e principalmente quando se refere ao agir de Deus, humilhar tem o sentido de fazer-se humilde. Por isso, inclusive, a origem, a raiz da palavra, humilde e humilhar-se, é se fazer ou ser feito, porque nós vemos que em muitos lugares o Senhor fez o seu povo ser humilde, submetendo-se a alguém ou alguma situação. Especificamente, quando se refere a Deus ou a ação de Deus para com o seu povo, humilhar está ligado à utilização de circunstâncias adversas para produzirem humildade perante o Senhor, gerando então dependência, aumentando a nossa fé e revelando o nosso coração. Abra aí em Deuteronômio 8, tá perto, já está aí no Velho Testamento, volta um pouquinho mais para trás. Esse é um texto muito conhecido, o pastor Paulo falava muito a respeito dele. O povo está às portas de entrar na terra prometida, e Deus então faz uma advertência ao povo, para que quando eles entrassem na terra prometida, eles não se esquecessem de Deus, achassem que eles conquistaram Canaã por sua força. E nos diz o texto assim, Deus advertindo: lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, é a mesma palavra, te provar, para saber o que estava no teu coração. Então, as Escrituras vão aqui nos dizendo que Deus usou aqueles 40 anos no deserto para humilhar o seu povo. E ele explica aqui, versículo 3, ele te humilhou. Como? Te deixou ter fome, mas te sustentou com maná, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. E ele vai continuando explicando por que Deus humilhou o seu povo no deserto. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. Cuidado, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam. E ele encerra: para te humilhar, te provar, e ao final te fazer o bem. Versículo 14. Portanto, meus irmãos, humilhar, quando Deus se refere a nós nos humilharmos, ou quando Ele diz que Ele nos humilhará, se refere a Deus nos fazer humilde, ou ser feito humilde por Deus, para que então nós nos submetamos com bom coração, com boa mente, às situações adversas que nos cercam, na certeza de que essas situações estão debaixo do controle de Deus, e que o objetivo dessas circunstâncias é, ao final, como nós lemos no versículo 14, fazer o nosso bem. Deus fez isso com o seu povo, Deus faz isso conosco, e na verdade, esse foi o caminho escolhido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Filipenses 2,8 nos diz que nós devemos fazer assim como Cristo, que Ele humilhou-se a si mesmo, fazendo o quê? Sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, humilhar-se debaixo da mão de Deus é a submissão que Jesus teve, que Deus buscou nos seus filhos, no seu povo, e sempre busca, e que cada um de nós deve buscar, de nós confiarmos na condução de Deus sobre as nossas vidas, mesmo que essa condução nos leve a situações que nós, assim como o povo, olhávamos para fome, falta de água, inimigo nos cercando, mas aquilo era Deus humilhando o seu povo, para que esse povo se voltasse ao Senhor. O remédio da nossa ansiedade começa pelo mesmo que Jesus tomou. Diante do cálice amargo que estava lhe proposto,
Jesus pediu: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É assim conosco. Pedro está nos ensinando que o processo para vencermos a ansiedade se inicia, está relacionado e é dependente de nos humilharmos perante Deus, ou, trocando em miúdos, para combatermos e vencermos a ansiedade, temos que descansar confiantemente no Senhor, submetendo-nos a Ele, descansando nele, mesmo e principalmente quando está diante de nós situações aflitivas pelas quais nós não gostaríamos de passar. Como nos ensina Paulo, Deus fará com que todas essas circunstâncias, que são ruins e continuarão sendo ruins, mas Deus fará com que todas essas circunstâncias contribuam para o nosso bem, que é a formação do caráter de Cristo em nós. Nós falamos de Isaías 30, e aquele capítulo encerra com uma promessa sublime. Deus diz, adianta ali naquele capítulo o resultado final daquele processo de humilhação. Ele diz o seguinte: embora o Senhor te dê pão de angústias e água de aflição. Que expressão terrível, né? Deus dizendo: olha, meu filho, eu estou te dando um pão de angústia, estou te dando água de aflição, mas veja qual é o resultado, quando o povo então se arrependeria, voltaria os seus olhos ao Senhor, descansaria no Senhor, se tranquilizaria no Senhor, sossegaria no Senhor, se converteria ao Senhor. O resultado, nos diz o texto: contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Deus dizendo a respeito da restauração do ministério profético no meio do seu povo. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. E o mal foi usado para o bem. Pedro então, agora, feita essa introdução a respeito da necessidade, para que nós cheguemos lá nesse final, no versículo 7, né, de lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade, ele começa aqui com essa recomendação: olha, se humilhem debaixo da mão de Deus, aceitem que Deus está trabalhando na vida de vocês, e Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e isso implica, muitas vezes, e a maioria das vezes, em situações pelas quais a nossa alma luta contra ela. O exemplo máximo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? E é o exemplo ao qual nós somos chamados a seguir, né? E isso é um ensinamento terrível, porque nós vivemos num mundo que não admite sofrimento, que diz, e nós temos dentro de nós um pouquinho disso, que o crente não foi feito para sofrer, que nós não teremos angústia, né, que isso aqui será um mar de rosas, e essa não é uma verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras é que Deus quer formar em nós o caráter de Cristo, e que Ele usa todas as coisas, e principalmente aquelas ligadas à escola da obediência, à escola do sofrimento pela qual todos nós somos matriculados quando nos tornamos cristãos. Ele usa essas coisas para isso. Então Pedro agora, ele feita essa introdução a respeito de uma posição do nosso coração, um desejo que nós temos que ter, uma consciência, que nós temos que nos humilhar diante de Deus, nós temos que aceitar esse processo pelo qual Ele está trabalhando no nosso ego, no nosso eu, tão cheio de si, tão confiante em si mesmo, para nos levar a confiar no Senhor. Agora ele entra então na parte principal do texto, e ele vai falar: por que eu devo me humilhar diante de Deus? E depois ele vai encerrar: por que então, essa parte que nós entramos agora, eu posso e devo lançar sobre Deus a minha ansiedade? Ele vai falar então aqui de 3 grandes atributos do nosso Deus. Ele vai falar primeiramente que eu devo me submeter a Deus e devo lançar sobre Deus a minha ansiedade, porque Deus é poderoso. Ele vai falar, e ele fala que eu devo fazer isso, confiar em Deus e lançar sobre Deus a minha ansiedade, porque Deus é sábio. E finalmente, ele vai falar que eu e você, nós podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Deus cuida de nós. Ele é bom, sempre bom. E aqui nós vemos a perfeição das Escrituras, porque pensem comigo,
Existem pelo menos 3 requisitos para que uma ação possa ser levada a efeito com eficácia: poder, sabedoria e motivação. Eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês entenderem. Eu posso ter o poder para fazer algo, posso ter a motivação para fazer algo, mas posso não ter sabedoria para fazer aquilo. E um exemplo que veio à minha cabeça aqui, e veio porque eu passei recentemente, por isso aí, é a tal da manobra de Heimlich. Eu já sou avô, e eu tive que aprender, ou pelo menos tentar aprender, a tal da manobra de Heimlich, que é para desengasgar a criança. Então, eu tinha o poder de fazer isso, minhas netas são pequenininhas. É óbvio que se minha neta estivesse engasgada, eu tinha um desejo, uma motivação de salvá-la, mas eu não tinha o poder, eu não tinha a sabedoria para fazer isso, tá? E agora espero que eu tenha, tá? E muitas vezes existem situações assim: você tem o poder, você tem desejo de fazer, mas você não sabe como fazer. Muitas vezes é o contrário: você sabe como fazer, você tem o desejo, mas aí você não tem o poder. Isso aconteceu recentemente, aliás, algum tempo atrás, uma pessoa conhecida queria doar sangue. Então, ela sabia como fazer, era só ir ao banco de sangue. Ela tinha o desejo, porque era um amigo que precisava, mas ela não podia doar sangue, porque ela já teve malária, e quem teve malária está impedido. Você tem a motivação, você tem a sabedoria, mas você não tem o poder. E por último, você pode ter o poder para agir, você pode saber como agir, mas você não tem interesse nenhum em agir. E um exemplo muito claro é você encontrar um pedinte. Você tem o dinheiro no bolso, você sabe que é só tirar e estender, mas o teu coração não está voltado para aquilo. E Pedro então agora, meus irmãos, ele vai dizer que, olha, se submetam a Deus, à poderosa mão de Deus. E ele vai encerrar o final: lancem sobre Deus as suas ansiedades. Sabe por quê? Porque Deus tem tudo que precisa para conduzir as nossas vidas, porque Ele é poderoso, poderosa mão. Porque Deus é sábio, Ele tem o conhecimento, e aqui o texto nos fala de tempo oportuno. E porque Deus, nos encerra Pedro, Ele cuida de nós. Então Pedro agora, e nós passamos a fazer isso agora, ele vai formar uma coluna, ou 3 colunas, para sim, aí no final, falar sobre lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade. Mas se não houver essa certeza desses 3 atributos de Deus, essas 3 características do nosso Senhor, pedir para lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade seria algo fora daquilo que as Escrituras sempre colocam para nós, porque sempre, todos os autores das Escrituras, eles colocam primeiro um fundamento teológico, para depois eles falarem da prática. Eles não vêm e exigem de nós nada que as Escrituras não garantam que aquilo seja o melhor caminho. Então, Pedro começa dizendo: Deus é poderoso, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, ou na minha versão, da potente mão de Deus. E mãos, meus irmãos, nós sabemos disso. Mãos nas Escrituras falam de ação, tanto da ação no sentido de fazer, quanto na ação de impedir, e falam de proteção. Assim, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que significa que nós podemos e nós devemos ter uma confiante humildade diante do agir de Deus, diante do impedir do agir de Deus e diante da proteção de Deus. Não podemos nos esquecer que Deus é poderoso para que totalmente poderoso para que determinadas coisas aconteçam em nossas vidas, como Ele é totalmente poderoso para que determinadas coisas não aconteçam nas nossas vidas, e Ele é totalmente poderoso para nos proteger de todas as coisas. Jeosafá, rei de Israel, ele ora: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, não és Tu Deus nos céus?
Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Portanto, o primeiro dos 3 fundamentos, para que nós então tenhamos não apenas a intenção, mas a segurança de lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades, é o poder de Deus. Deus é poderoso sobre tudo e sobre todos. Deus é poderoso sobre toda a sua criação. Eu acho fantástica a história de Jonas, né? É impressionante como o autor fez questão de dizer que, primeiro, foi Deus quem levantou a tempestade, foi Deus quem acalmou o mar, foi Deus quem enviou o grande peixe, foi Deus quem falou ao peixe vomitar Jonas, foi Deus quem fez nascer uma boboreira, né? Uma coisa tão simples, né? Foi Deus quem enviou aquele vermezinho para matar a boboreira, e foi Deus quem enviou o vento calmoso oriental sobre a cabeça de Jonas. Deus tem poder sobre chuvas, furacões, neves, tempestades, raios, tsunamis, qualquer fenômenos climáticos. Ele tem poder sobre os animais pequenos e grandes, tem poder sobre vírus, bactérias, seres microscópicos. Deus tem poder sobre órgãos e células. Deus é poderoso sobre todos os reinos, todos os países, todos os reis, presidentes, políticos, ministros e todas as autoridades. Toda autoridade vem de Deus, João 19:11 e Romanos 13:1. Deus é quem põe rei e tira reis, Daniel 22:21. Deus move o coração do rei segundo a sua vontade, Provérbios 21:1. Inclusive de incrédulos. E eu convido você a olhar com calma, não hoje porque não dá tempo, a história de Ciro, um homem que 200 anos do seu nascimento, Deus disse a respeito dele: Ciro é o meu pastor, Ciro é o meu escolhido, e Ciro sequer temia ao Senhor. E o Senhor, 200 anos depois, usa aquele rei que era um rei pagão para libertar o seu povo, conforme ele prometeu. Deus domina sobre toda e qualquer autoridade. Deus é poderoso sobre toda e qualquer situação. Ele é poderoso, Ele controla a fartura e a carestia. Isso estão debaixo do poder de Deus, conforme nós vemos a história de José no Egito e a história de Israel e a terra prometida. Prosperidade e crise não escapam ao controle de Deus. Ele põe fim às guerras, como e quando quer. Deus é poderoso sobre o mundo espiritual do mal, e Ele é poderoso sobre o diabo. Os demônios obedeciam às ordens de Jesus e chegavam a pedir licença a Jesus para entrar numa manada de porcos. O próprio Satanás agiu com Jó dentro dos limites autorizados por Deus, assim como o próprio Satanás pediu autorização a Deus para provar a Pedro. Deus é poderoso sobre doenças. Saúde e doença estão nas mãos de Deus, conforme vemos em muitos e muitos exemplos nas Escrituras e nas nossas vidas. As Escrituras nos revelam muitas ocasiões onde Deus curou pessoas, demonstrando o seu completo poder sobre doenças infecciosas, doenças congênitas, deformidades, deficiências, doenças mentais. E aqueles a quem Deus não curou, pela sua vontade soberana, Ele concedeu graça para suportarem aquelas lutas. E finalmente, meus irmãos, Deus é poderoso sobre a morte. Jesus venceu a morte. A morte morreu na morte de Cristo. A morte é nosso último inimigo, que despido de suas armas, ainda tenta nos assustar. Mas a morte é o inimigo já vencido, sendo apenas questão de tempo a sua completa destruição, quando então a própria morte será lançada no lago de fogo, conforme Apocalipse 20:14. Portanto, irmãos, o que te inquieta? O que tira o seu sossego? O que traz ansiedade sobre a sua vida? O que não deixa o seu coração descansar? Há algo em sua vida que você acha que é mais poderoso do que Deus? Há algo em sua vida da qual Deus não pode protegê-lo? Se a sua resposta é não, ou seja, não há nada mais poderoso do que Deus, então o nosso chamado é nós descansarmos nesse Senhor e humildemente confiarmos na condução dEle, da história,
da humanidade, na história da sua igreja e na história das nossas vidas. Lembre-se, meus irmãos, em sossegar está a nossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a nossa força. Desfrute do privilégio de ter a companhia desse bom pastor, o todo-poderoso pastor, que está sempre conosco, seja quando vamos a águas tranquilas e pastos verdejantes, seja quando andamos no vale da sombra da morte. Agora, se a sua resposta é sim, à minha pergunta, se existe algo mais poderoso que Deus, ou algo do qual Deus não possa lhe proteger, volte-se em arrependimento para Deus e a sua palavra, pois ou você não está crendo em Deus, ou o Deus no qual você crê, não é o Deus revelado nas Escrituras, o Todo-Poderoso Senhor. Peça a Deus que abra os seus olhos para ver como Deus é, seu poder, sua bondade, sua sabedoria, sua santidade, sua perfeição, sua beleza, sua misericórdia, o seu amor, a sua justiça, a sua fidelidade, a sua provisão e tantos outros atributos maravilhosos do nosso Deus, que é o nosso pastor, que é o nosso Pai. Peça a Deus que abra os seus olhos para você conhecê-lo mais profundamente. Essa é a grande bênção de nós como cristãos, de conhecermos a esse Senhor que tanto nos ama. Como diz a bênção sacerdotal, a grande bênção é que Deus resplandeça sobre nós o seu rosto, e nos diz a bênção, e assim teremos paz. Peça que Deus abra os seus olhos para você ver o Deus da Bíblia e crer no Deus da Bíblia, o único, o excelso Criador e preservador. Peça a Deus que você realmente confie no Deus que disse que Ele faz todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Segunda coluna, primeira, poder de Deus. Segunda coluna, a sabedoria de Deus. Nos diz o versículo 6 ainda, que no tempo oportuno seremos exaltados, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro agora acrescenta o ensino que Deus que tem essa mão poderosa sobre a qual devemos nos humilhar, ou seja, esse Deus todo-poderoso é o Deus que também tem um tempo oportuno para o fim desse processo de humilhação. Oportuno significa que se realiza no tempo e no modo adequados, segundo a necessidade e segundo a utilidade, e isso aponta para a sabedoria de Deus. Deus, em sua sabedoria, tem o tempo adequado, o tempo oportuno, o tempo suficiente, o tempo necessário para que aquele processo de humilhação, por isso que o texto diz que no momento certo nós seremos exaltados, aquele processo então de humilhação que nós falamos no começo, ele chegue ao seu final, ou ele seja suspenso. Mas o que significa exaltação? Eu já ouvi muitas pregações dizendo que ser exaltado é se tornar alguém ilustre, né? Aguenta firme como empregado, um dia você vai se tornar patrão, né? E mais, algum tempo atrás a gente estava viajando e procurando uma rádio, uma estação de rádio, nós caímos numa estação gospel que, baseado nesse texto, dizia quase como se fosse um conto de Cinderela gospel, dizendo o seguinte, que isso é quase como uma promessa de vingança sobre aqueles que nos humilham. E dizia o texto, dizia a música, aqueles que te pisam, um dia vão ser o seu chão. Mas o que quer dizer nos exaltar? E as Escrituras interpretam as Escrituras. Vimos que nos humilhar é sermos humildes, nos submetendo ao processo de deserto dado por Deus, que visa não nos esquecermos dEle, que visa nos andarmos nos seus caminhos, que visa nos levar ao crescimento, à dependência, ao arrependimento e nos fazer depositar nossa confiança somente nele. Portanto, Deus nos exaltar, e o texto é muito claro, quando ele fala de humilhar, e ele fala que depois então Deus vai nos exaltar, é o oposto, ou o fim desse processo de humilhação.
Portanto, e aqui é o consolo, e aqui está a sabedoria de Deus. Pedro está dizendo que há um tempo oportuno para isso. As coisas não estão acontecendo na sua vida, na minha vida, sejam elas boas ou ruins, por acaso. Deixa a vida me levar, o acaso vai me proteger, nada disso. Deus tem um tempo oportuno, o tempo necessário, o tempo correto diante da sua sabedoria, nem mais nem menos, para que aquele processo de humilhação, aquele processo de deserto, ele se finde em nossas vidas, e então nós cheguemos à exaltação, que é o final deste processo do Senhor. Como vimos, o meio que Deus usa para nos levar ao próprio Deus em consagração, humildade e dependência, é esse processo de humilhação. E utilizando as palavras de Paulo em Romanos 8, 28 e 29, o propósito de Deus, que é a formação do caráter de Cristo em nós, o nosso irmão mais velho, Deus fará então, no tempo correto, no tempo oportuno, conforme essa sua sabedoria, que todas as coisas que nos chegam até nós contribuam para isso. Foi assim com Israel. Um dia Israel entrou na terra prometida, e toda aquela luta do deserto cessou, e vai ser assim conosco. Talvez, e Deus conhece a nossa estrutura, a obra que Deus faz em nós e está fazendo da formação do caráter de Cristo, ela seja feita em etapas, como uma obra é, e Ele sabe o que Ele precisa fazer, o momento que Ele precisa fazer, e o momento em qual Ele vai parar aquele tratamento, e vai talvez te dar algum tempo. Talvez esse processo esteja, na sua opinião, demorando demais, mas Deus fará no tempo oportuno, tudo aquilo que é necessário. Portanto, pode ser que esse processo, ou esses processos que acontecem conosco, cessem rapidamente. Pode ser que demorem, pode ser que vá e volte, pode ser que esse processo de Deus, e eu vejo, por exemplo, na minha vida, e creio que essa é a experiência dos irmãos, ele nem cesse totalmente nessa vida, mas a certeza absoluta que nós temos, a partir da promessa do Senhor e das Escrituras, é que um dia, assim como aconteceu com o povo de Deus materialmente, nós cruzaremos o rio, e na Canaã celestial, nós descansaremos das nossas fadigas, conforme Apocalipse 14, 13. E lá, todas as nossas lágrimas serão enxugadas pelo próprio Deus. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Mas, até lá, descanse humildemente e confiantemente no Senhor, porque além de poderoso, Ele é totalmente sábio para lidar com todas as situações que vêm à nossa vida, e isso sempre no momento oportuno. E por último, poder de Deus, sabedoria de Deus, e agora o cuidado de Deus. De que adiantaria um Deus que é todo poderoso, se Ele não estivesse a favor de nós? Aliás, seria um grande problema, você ter contra si um Deus que é todo poderoso. De que adianta um Deus totalmente sábio, se Ele não tivesse uma motivação de usar essa sabedoria em seu favor? E agora, é a grande notícia, algo até espantoso para nós, pecadores, pessoas ainda de cabeça tão dura, que nos voltamos tão pouco a Deus. A palavra de Deus, inerrante, verdadeira, nos garante que Deus cuida de nós. Quando Jesus estava tratando com os seus apóstolos exatamente sobre isso, sobre lutas e perseguições que enfrentariam, Ele traz palavras consoladoras a respeito do cuidado de Deus. Ele fala assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Ceitil é uma merrequinha, nada, um dinheirinho, um troco. No entanto, nenhum deles cairá em terra sem que seja da vontade de nosso Pai. E aí ele fala para os seus discípulos: até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Não temais, não andeis ansiosos, Deus cuida de vocês.
Em João 10, Jesus se apresenta como bom pastor, e ali ele fala que ele protege suas ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas pelo seu nome, e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Salmo 139, 5, tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim tu pões a tua mão. Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra. No Novo Testamento, ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que possa me fazer o homem. Hebreus 13, 5 e 6. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Eu já mencionei que quando eu ouvia a expressão que Deus seria o nosso Deus, isso lá no começo da minha vida cristã, soava quase como que um peso, como um castigo. A figura que eu tinha de Deus era do pai rigoroso, do patrão implacável, do policial vigilante. E quando eu converso com irmãos a respeito disso, eu vejo que este ponto, da certeza que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, é o ponto mais crucial em relação à nossa confiança em Deus. E é interessante, a maioria de nós não tem dificuldade de crer no poder de Deus. A maioria de nós tem certeza absoluta que Deus pode todas as coisas. A maioria de nós não tem lutas em crer na sabedoria de Deus. Nós temos dificuldade de crer e descansar no cuidado de Deus, no amor de Deus. Eu não sei se você já assistiu algum filme em que tem um personagem que era do lado de lá e ele de repente parece que mudou de lado, né? Ele era inimigo e por alguma coisa ele veio para o lado dos mocinhos, e fica o filme inteiro aquela tensão, né? Será que realmente agora ele é bonzinho? E tudo que ele faz parece, você fica assistindo aquela tensão. E nós, meus irmãos, muitas vezes passamos a nossa vida enxergando Deus assim, naquela tensão, achando que Deus não nos ama, Deus não é tão bom quanto parece, e sempre com aquele medo de entregarmos, e aí nós vamos chegar no versículo 7, de lançar a ansiedade, entregar as coisas para Deus, porque eu não sei como é que Deus vai conduzir isso, né? Será que eu posso confiar nesse Deus? Será que Ele não vai usar esse poder, essa sabedoria dEle contra mim, né? Meus irmãos, terceira base, Deus tem cuidado de nós. A misericórdia e o amor de Deus estão repletas nas Escrituras. E agora Paulo, e aqui é a grande questão, quando ele está ali tratando do amor de Deus, ele está escrevendo em Romanos 8 sobre o amor de Deus, ele fala sobre o amor de Deus, ele fala que por isso você não precisa temer morte, condenação, perigo nenhum, nem espada, nem nudez. E aí Paulo ele está procurando algo para realmente deixar claro com os seus ouvintes, e claro com cada um de nós, sobre o amor de Deus. Ele fala assim, Romanos 8, 31 e 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está querendo colocar na minha cabeça e na sua, meu irmão, que Deus é por nós, tá? Por isso Deus cuida de nós. E aí ele fala, eu só tenho um exemplo para dar para vocês. Se vocês não acreditarem no amor de Deus, no cuidado de Deus por vocês, com esse exemplo que eu vou dar, não tem nada que possa resolver. E ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? A nossa vida não precisa ser um filme em que nós desconfiamos de Deus. Uma hora Deus, Ele está armando para mim. Não, Deus nos ama, meus irmãos, Deus cuida de nós. É claro que esse amor de Deus, Ele nos leva por caminho que nós muitas vezes não desejamos, porque Deus tem para nós uma vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, e que muitas vezes é diferente da nossa. Deus é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Deus é completamente e perfeitamente sábio. E esse Deus poderoso e sábio, Ele cuida dos seus filhos. E agora então, Pedro pode lançar o seu desafio.
né? Ele não faz isso dizendo, olha, lance sobre Deus a sua ansiedade porque você tem capacidade para isso. Lance sobre Deus a sua ansiedade porque as coisas vão melhorar. Lance sobre Deus a sua ansiedade porque no final tudo vai dar certo. Não, agora Pedro pode dizer para mim e para você, olha, lance sobre Deus a tua ansiedade, porque Ele é poderoso, confie no poder dEle. Porque Ele é sábio, confie na sabedoria dEle. E porque Ele cuida de você. E agora sim, chegamos ao final, versículo 7. Lance sobre Deus a vossa ansiedade. E o que é lançar sobre Deus a ansiedade? O verbo lançar é simplesmente arremessar sobre, colocar sobre. Se vocês olharem o Evangelho, é a expressão que é usada. Trouxeram a Jesus um jumentinho e suas vestes e puseram Jesus em cima. Lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. É colocar sobre Jesus, esse que é todo poderoso, esse que é todo sábio, esse que tem um coração de cuidado de nós, é dizer para Ele, Senhor, essa questão, cuida para mim, eu não tenho condição, passa a ser um problema que não é somente seu, agora é um problema do Senhor, e Ele vai conduzi-la. E aqui está a grande questão, né? Ele vai conduzir conforme a sua sabedoria, conforme o seu poder e conforme o seu cuidado. Esse é o ponto central do ensino de Pedro. Este texto, como eu disse, é sobre Deus. Esse texto é sobre confiar em Deus e por isso descansar e não vivermos ansiosos. Assim, meus irmãos, Pedro está nos chamando a confiar num Deus poderoso e, portanto, entregar a Ele todas as situações que nos trazem ansiedade. Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para resolver essa questão, por isso eu quero descansar no Senhor. Esse problema não é mais meu ou somente meu, eu entrego para que o Senhor conduza essa questão conforme o seu poder, e por isso eu vou e posso descansar. Senhor, eis essa questão, eu confio na sua sabedoria, o Senhor tem um tempo oportuno para todas as coisas, e enquanto esse tempo não chega, Senhor, me dê graça, para que eu continue confiando na sua sabedoria. E Pedro nos chama, leve ao Senhor as suas ansiedades, porque Ele é um Deus que está a seu favor, Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus que tem interesse pelos seus filhos. Ou, na voz de Paulo, em Filipenses 4, 6 e 7, que é o mesmo ensino, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero encerrar fazendo uma aplicação bem prática. O que tem trazido ansiedade ao seu coração? O que te deixa inquieto? O que não te deixa descansar? O que tira a sua paz do seu coração? Quando você deita no seu travesseiro e sua mente voa, sua mente não para, sua mente começa a imaginar que as coisas ruins vão acontecer, a sua mente se foca naquele problema. O que tem trazido ansiedade ao seu coração? Suas finanças? Será que eu vou ser demitido do meu emprego? Será que meu negócio vai para frente? Como serão as vendas esse mês? Conseguirei novos clientes? Será que conseguirei fazer um pé de meia para minha aposentadoria? O que tem trazido ansiedade ao seu coração? O futuro do país? O futuro do mundo? Será que haverá crise, guerras? Será que eles se agravarão? Fome aumentará? Será que a natureza resistirá? A água acabará? Será que seremos privados ainda mais da nossa liberdade? Será que a perseguição aos cristãos já ocorrerá na nossa geração? O que tem trazido ansiedade ao seu coração? Sua família? Será que todos os meus queridos serão salvos? Será que meus filhos terão estabilidade financeira? Será que encontrarão um bom cônjuge? Será que estarão comigo no futuro? O que tem trazido ansiedade ao seu coração? Sua saúde? Será que eu vou ser curado dessa doença?
Será que alguma doença grave vai me alcançar? Como serão meus dias futuros? Quantos serão os meus dias futuros? Como será a minha velhice? O que tem trazido ansiedade ao seu coração? Seja o que for, meus irmãos, nós somos não apenas convidados, mas somos exortados por Pedro nessa noite, que nós entreguemos a questão ao poderoso Deus, ao sábio Deus, ao Deus que cuida de nós. Nosso chamado não é para vivermos sem paz, não é para vivermos sem tranquilidade, não é para vivermos inquietos, mas nós somos chamados a gozar com tranquilidade do benefício de termos Deus por Deus, de sermos ovelhas do Supremo Pastor. Portanto, esse é o caminho possível e é o caminho suficiente para não vivermos ansiosos. Lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade, submetendo-nos com humilde confiança ao nosso poderoso, ao nosso sábio e amoroso Deus. Que a nossa confiança nesse poderoso Deus cresça. Que a nossa confiança nesse sábio Deus cresça. Que a nossa confiança nesse amoroso Deus cresça. E à medida que a nossa confiança em Deus cresce, diminuirá até ser completamente vencida em nossas vidas a ansiedade. E então, como disse Paulo em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que é desejada por Deus para cada um de nós, a paz de Deus, que é possível em Deus para cada um de nós, paz que excede todo entendimento, paz que não está ligada às situações, ela guardará os nossos corações e guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, fazendo-nos cada vez mais crer, descansar e sossegar nesse Deus que é totalmente poderoso, que é totalmente sábio e que cuida de nós. Amém? Amado Senhor, que privilégio, Senhor, é sabermos que o Deus que é soberano sobre a terra, Senhor absoluto sobre tudo, Criador do universo, Senhor, que governa todas as coisas, é um Deus que do alto e sublime céus, Senhor, Ele se digna a olhar para os seus filhos aqui na terra, Senhor. Um Deus, ó Pai, que tem os olhos sobre os seus santos, um Deus, ó Pai, que cuida das suas ovelhas, ó Pai. Por isso nós louvamos o Teu nome nessa noite, nós glorificamos o Teu nome por quem Tu és, ó Pai, por quem Tu és revelado nas Escrituras, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua soberania, Senhor. Nós queremos nessa noite exaltar o Teu nome e dizer que nos traz paz, nos traz alegria, nos traz tranquilidade, nos traz gratidão. Sabemos que nós fomos e somos objetos do amor desse Deus poderoso, ó Pai. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor se manifeste cada vez mais a cada um de nós como o Senhor é. Que cada um de nós possa, Senhor, voltar seus olhos às Escrituras, e ali buscar conhecê-lo, e ter ali, Senhor, como uma experiência real e viva, Senhor, de relacionamento com o Senhor, relacionamento de amor, de confiança, de temor, ó Pai, sabendo que todos nós estamos nas Tuas mãos, ó Pai. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé no Senhor, aumenta, Senhor, a nossa confiança no Senhor, e que os nossos dias sejam dias de paz, dias de sossego. Tira de nós a inquietação, tira de nós a ansiedade, e aumente em nós a confiança em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome e para o bem das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, amém.